Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Os Bastidores da Obsessão, que foi publicado em 1970. Primeiramente, nós queremos agradecer a participação de todos que estão aqui ao vivo conosco e também aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, nós publicamos o vídeo no canal. Geralmente é 9h30, porque dá tempo de fazer a conversão, né? E aí a gente publica depois de converter. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que todos desliguem os microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita, o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Antes então de eu botar o texto, só vou dar um geralzinho aqui que a gente vai só fechar aqui o textinho da Examinando a Obsessão, tá? Porque a gente não terminou, então é um trecho pequeno para a gente fechar ali e nivelar bem o grupo todo mundo, né? Tendo visto as observações, e aí depois a gente entra no capítulo 1 da família Soares, tá? Então vamos fechar só aqui esse assunto. Ai, ai, ai. Deixa eu tirar uma sacada aqui. Pronto. Então, fechando aqui o capítulo Examinando a Obsessão. Terminou, a gente estava começando a falar em reuniões sérias quando a gente terminou semana passada. Então, Miranda vai falar que as reuniões espíritas, elas são compromissos graves, assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pela pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Somente aqueles que sabem perseverar, sem postergar o trabalho de edificação interior, se fazem credores da assistência dos espíritos superiores, interessados na sementeira da esperança e da felicidade na Terra, que é o programa sublime presidido por Jesus. Invariavelmente, as reuniões sérias de estudo ou socorro mediúnico se convertem em educandários para desencarnados, que são trazidos por seus mentores. Também são atraídos pela própria curiosidade, né, se estiverem ali naquele local ali perto, ou interessados em destruir a reunião, né, que tem muitos que querem que não reúna, não faça essas reuniões, porque acabam fazendo, para eles, né, desmancha muitos programas que eles têm. Então, sendo a sociedade do mundo espiritual constituída daqueles que viveram na Terra, não faltam os ociosos, os de mente viciada, os parasitas, os perseguidores inveterados, os obsessores cruéis, os infelizes de todo jaez que deambulam solitários ou em grupos, buscando presas irresponsáveis e inconscientes para o comércio da vampirização. Por consequência, necessária se fazem muita vigilância e observação da nossa parte, né? Lógico, encarnados, mesmo porque grande parte desses visitantes é trazida para que o exemplo dos encarnados lhes constitua lição viva de despertamento. Então, está falando no caso das reuniões, né? Eles levam os desencarnados e eles vão olhar o exemplo dos encarnados e para poder ajudar a mudar sua direção mental, interessando-os na solução dos problemas que os infelicitam. Para que uma sessão espírita possa interessar os instrutores espirituais, não pode abstrair do elevado padrão moral do que se devem revestir todos os participantes, pois só a esterilização dos seus fluidos, isto é, a vibração do seu próprio espírito, que é resultante dos atos morais praticados, o distingue das diversas criaturas, oferecendo material específico
aos instrutores desencarnados para as múltiplas operações que se realizam nos abençoados núcleos espiritistas sérios e tem em vista o santificante programa de desobsessão espiritual. Aí o Miranda vai falar que não pretende elaborar nesse livro tratado para análise e a prática da desobsessão espiritual. Esses são apontamentos singelos e despretensiosos, mediante os quais trazemos o nosso pouco de fermento na esperança de conseguir levedar parte da massa, conforme a autorizada palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem rogamos abençoar-nos o esforço e nos socorrer pela rota da própria iluminação. Então, isso aqui é um resumo, porque tinha mais um item, que aí falava muita coisa que a gente já trabalhou várias vezes. Então, aí quem quiser vai ler no PDF, que é mais uma partezinha que falava em oração. Mas não tinha muitas novidades, então, assim, eu deixei para cada um ler. As referências que vieram na live lá do grupo da Sueli Caldas, o Livro dos Espíritos, em relação a tudo isso que foi falado aí na obsessão e tudo, né? Na pergunta 469, Kardec fala: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta dos espíritos é: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente do que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. No livro dos Médiuns, capítulo 9 também, quando fala dos lugares assombrados, no item 132, vai falar a mesma coisa, que o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis juntos de vós. No livro dos Médiuns, capítulo 23, quando fala da obsessão, Kardec vai reforçar aí: as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores. E o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só dão assistência, né? Os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se. Então, eles não vão dar assistência àqueles espíritos, aqueles, no caso aqui, encarnados, que nós estamos falando, pelos esforços que fazem por melhorar-se. Sem o que os bons espíritos se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição. E Kardec sempre usa a palavra punição como corretivo, uma correção, não de punir, porque Deus, né, pune, e é a palavra nesse sentido de correção. Então, pode ser instrumentos de corretivo, né, para que a gente, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Então, vai acontecer alguma coisa que a pessoa, pelo menos, vai ter que tirar dali uma lição, né? E aqui também foi citado o livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz e Francisco Xavier e Valdo Vieira, capítulo 11, eles falam aí da onda mental. Eu dei um resuminho assim, porque mais que interessa para a gente aqui, falando de pensamento e televisão. Recordemos a televisão. Nos transmissores dessa espécie, é imperioso conjugar a aparelhagem necessária à captação, transformação, irradiação e recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. De igual maneira, até certo ponto, o pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro, quanto à corrente de elétrons, de transmissor a receptor em televisão. Não desconhecemos que todo espírito é suporte gerador de vida onde se encontre. E toda espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que pensamos, expressamos o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo. Criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes, que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Então,
Os desencarnados que falam muito, né? Lógico, os espíritos mais superiores que veem direitinho quem nós somos, qual é, porque a gente está repleto de, além da nossa aura, né? Que eles chamam de a nossa psicosfera, e você também está com aquelas formas, aquelas imagens, moldes ao seu redor, mostrando quem você realmente é. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ser, sabe, aquelas pessoas que aceitam que é nosso modo de ser, de sentir, consciente ou inconscientemente, nós atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. O que ele está falando? É que a gente vai ser influenciado tanto pelos outros, modo de ser, de sentir, e ter aqueles pensamentos, né? Consciente ou inconscientemente. E nós também vamos influenciar os outros. Então, por isso que tem aquela história de obsessão de encarnado para encarnado, porque nós também, no momento que a gente está pensando e está agindo, estamos enviando essa mensagem e o outro, se tiver na sintonia, vai fazer. Vamos fechar a sintonia aí, né? Da vibração. Bom, alavanca da vontade, também no mesmo livro, Mecanismo da Mediunidade, no mesmo capítulo. Cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade. Para manejar as correntes mentais, em serviço de projeção das próprias energias, e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. Então, que a pessoa vem com a sua vontade e que vai justamente ou assimilar a energia alheia ou vai projetar, né, o serviço sobre as outras pessoas. Vou passar aqui agora para esses anexos aqui que são do livro eu estava lendo aqui o Sexo Obsessão, que é do Miranda também, tá? Só que ele está falando tudo que tem a ver com esse momento aqui nosso. Então, tá dando para vocês lerem, porque tá meio aqui para agora dá melhor. Então vamos ver aqui o que ele está falando exatamente do lance da obsessão. Que ele vai explicar aqui, utilizando-se das próprias falhas de caráter de cada um. Eu não estou conseguindo ler embaixo aqui, peraí. Ah, das suas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças da conduta pregressa, estimulam-nos ao retorno. Isso aí é o obsessor, né? Aquele espírito que está em cima da pessoa. Eles se utilizam da falha do caráter, das suas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças da conduta pregressa, estimulando aquele encarnado ao retorno às paixões, intensificando o cerco e atirando-lhes pessoas desequilibradas. Eles usam pessoas que estão ao redor para também atacar ou perturbar aquele encarnado que eles querem obsediar. Então, atiram pessoas desequilibradas que passam a aturdi-los com seus apelos vis, a sua psicosfera mórbida, a sua presença desagradável e tóxica. Infelizmente, não têm sido poucos aqueles que vêm comprometendo com os distúrbios que se permitem para logo tombarem no remorso, no despertamento tardio e de consequências nefastas. Então, muita gente acaba caindo nisso aí, né? Todo cuidado, pois, é pouco, exigindo maior vigilância dos sinceros obreiros da nova era, que se devem revestir de paciência e de coragem para enfrentar os desafios perversos que se apresentam. Dourados uns, afligentes outros, sempre com a mesma finalidade de distraí-los e afastá-los das fileiras do dever. Qualquer comprometimento negativo na conjuntura significa ameaça à reencarnação, que marcha exitosa e pode periclitar nos seus resultados. Faça a aceitação desses programas de desvirtuamento dos propósitos abraçados. Então, ele fala aqui dos sinceros obreiros da nova era, né? Esperemos que sejamos nós. Vigiar, prestar atenção, paciência, coragem para enfrentar esses desafios. Então, aí ele vai dar os exemplos: discussões inoperantes, rixas e impertinências, queixas e intrigas, maledicências soezes e calúnias bem elaboradas, vinganças covardes e mentiras
que surgem da fantasia dos mais sonhadores e frívolos. São recursos utilizados pelos técnicos das legiões das trevas, aplicados nos núcleos humanos, especialmente nas instituições da fé libertadora. Mais do que nunca, se fazem necessários a compreensão fraternal, a solidariedade dignificadora, o trabalho de renovação interior, o concurso do perdão e da compreensão das falhas do próximo, a necessidade da oração e da paciência. Então, aqui esses itens aqui a gente tem que escrever, botar no papel, colocar na geladeira ou no espelho, porque isso é para a gente pensar toda hora. Compreensão fraternal, solidariedade dignificadora, trabalho de renovação interior com seu autoconhecimento, concurso do perdão e da compreensão das falhas do próximo, necessidade da oração e da paciência. Aí o Miranda continua, que é o Miranda que está. Eu já não sei bem se é o Miranda ou se é algum instrutor que está falando, mas é no livro dele, né? Trata-se de uma guerra, cujas batalhas esses espíritos pretendem vencer, uma a uma, até o momento final. Esquece-se, porém, que uma ou outra luta conquistada não consegue dar-lhes a palma da vitória, porque, por outro lado, Jesus vela. E as entidades nobres, os guias espirituais da Terra e dos seus filhos, agora eu vou passar para o outro, que está terminando aqui num pedacinho. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Está dando para ler? Não estou conseguindo aumentar ele. Bom, eu vou ler porque está pequeno aqui, mas não estou conseguindo aumentar. Acho que o outro não saiu. Está dando para ver esse pequeno agora? Alguém me responde aí. Está dando para ver o trecho pequenininho? Tá sim, Su. Tá, ótimo. Então tá, encontram-se Tá vigilantes, sim. que aí vai sair dos seus filhos, encontram-se vigilantes e operando também. Se ocorrem deslizes e delitos, quedas e defecções, é porque aqueles que incidem ou repetem os erros distraem-se, não valorizando os deveres conforme lhe compete. Como não há violência na governança do amor, todos têm o direito de utilizar-se do livre-arbítrio, até mesmo para comprometer-se, mas terão ensejo de reparar, recomeçar e libertar-se. Então, a possibilidade de reparar sempre vai existir, recomeçar e libertar-se. Pode ser que a gente não consiga fazer, né, nesse planeta mais, para ter que fazer em outro, mas tudo bem. Para fechar aqui agora esse assunto, esse capítulo e tudo, estou tirando aqui do livro que a gente já estudou, No Rumo do Mundo de Regeneração, que o Miranda vai falar, é o do último livro que ele escreveu, né? Simplesmente só isso. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. Então, não tem jeito, é vigiar o pensamento o tempo todo. A conduta também, lógico, que a gente está ali, né, partindo ali do pensamento, aí você tem aquele lance da emoção, que até discutimos da última vez, e aí você vai e acaba agindo de forma errada. O que eu quero colocar aqui agora é o seguinte, para lembrar todo mundo, hoje eu estou clicando toda para cá, lembrar todo mundo que nós temos um recurso muito bom na nossa vida, tá? Que todo mundo deve conhecer. Só vou deixar aqui rapidinho, são 4 slides falando que é a prática do Evangelho no Lar, que é a fonte de paz e de proteção espiritual permanente, que traz benefícios para toda a família que realiza. É o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos. O Evangelho no Lar, Joana de Ângeles fala, ele acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. E aí, só para a gente relembrar, você tem que escolher um dia da semana, né? Uns 15 minutinhos assim, todo dia na semana, o mesmo dia, o melhor horário. Então, você sabe que naquele momento, os bons espíritos, seu mentor, vários espíritos vão participar da reunião. Coloca uma jarrinha de água e pede para que os bons espíritos derramem os seus fluidos salutares sobre essa jarra d'água. Chama os familiares para quem quiser, mesmo que não tiver alguém presente na sua casa, você faz assim mesmo, porque nós nunca estamos sozinhos. Nossos irmãos espirituais estão conosco.
inicia a leitura de um capítulo, de um livro, Pão Nosso, Fonte Viva, qualquer outro livrinho que tiver umas mensagens pequenas para fazer a ambientação. Faz uma prece, pedindo um amparo para o estudo da noite, né? E aí você faz a leitura do Evangelho, mas é o ideal fazer desde o início do livro, não ficar abrindo ao acaso. Por quê? Porque o início do livro ele tem toda a explicação de vários termos que estão no livro. Então, depois, filho, você vai ler Saduceu. Mas o que é Saduceu? Você já não lembra mais, porque também às vezes nem leu. Então precisamos estudar. É o estudo, ele é o culto, mas ele é um estudo do Evangelho. Então, por isso que é importante ler desde o início do livro. Depois, para quem já decorou o livro, pode ser até abrindo, mas o ideal é que você comece dali, para se acompanhar o texto, compreender melhor, né? Aí lê um item, um trechinho, faz uma reflexão, depois faz uma prece para irradiar amor e paz para todos e agradecer a presença dos bons espíritos, do seu mentor, que participaram da reunião. Então, agora nós vamos parar, comentar e vamos ver o que vocês acharam. Que aí vamos passar, depois do intervalo, vamos passar para o início do capítulo 1, a família Soares. Com Isso, vocês. pode ser que não precisa ser só o Evangelho, pode ser livro dos Espíritos, pode ser um livro da doutrina que você estude, sabe? O livro dos Espíritos você pode começar desde o início também, fazendo Mas cada aí, pergunta. o livro dos Espíritos eu acho melhor para você fazer junto, porque é o estudo do Evangelho. Nesse momento, a gente Mas o vai estudo do trabalhar com. Evangelho, Aí mas você você lê pode os fazer Espíritos e lê um pedaço do os dois. Evangelho. Exato. Porque Pode é ser os culto do dois. Evangelho, então vai ter que ter o Evangelho em algum momento. Aí você pode ler, eu já fiz isso. Eu já estudei assim, em vez de eu ler um livrinho de Pão Nosso, eu lia duas, três perguntas do livro dos Espíritos e depois eu lia o Evangelho. Eu já fiz isso também. Mas aí depois eu Uhum. preferi ficar lendo Pão Nosso, as outras assim que eu tenho assim mais historinhas, né? Mas eu já fiz isso. Mas o Evangelho tem que ser, ele tem que ter um trechinho dele, porque é o culto do Evangelho no lar, né? Quem mais? Vamos falar aí agora do resto do assunto de obsessão, que depois vamos entrar numa reunião mediúnica já, na próxima. Pode falar agora. O Evangelho é tão importante que você pode até não. Eu faço sozinha. Meu marido é super católico, eu faço sozinha. Mas é tão engraçado como é que você sente presença de outras pessoas, né? Aqui com você, escutando, um escutando a prece, escutando as informações, e outros nos ajudando, né? E outros para fluidificar a água, para nos ajudar. É muito, muito legal isso. Até o Pedro quer falar. Levantou a mão. Eu só para Deu eco aí. só um momento, tá dando. Tirar o som de um deles para poder falar. Desculpa, é que o computador Agora. estava dando retorno no Isso, agora microfone. tá bom. Pode falar. Só comentar que esse capítulo ele destaca algo muito importante que é a gente vigiar, sim, que nós precisamos estar sempre com o coração em Jesus, mas é que no final do dia a gente precisa demonstrar, porque nosso exemplo é uns 70% de toda a questão. Claro, tem toda uma questão por trás, sim. E se você demonstra no seu dia a dia, querendo ou não, você acaba evitando muitas coisas. A Su, palavra é aqui vivenciar, a né? gente aqui, é isso aí. A gente aqui agora criamos o hábito. Nós temos um dia da semana que a gente faz o evangelho. Mas eu e o Pedro, já há algum tempo, já há mais de um mês, a gente criou um hábito de, antes de começar qualquer coisa, antes dele sair para a faculdade, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, um trechinho do evangelho. Porque a gente estava sentindo que quando a gente não fazia isso, muitas coisas estavam entrando muito em desequilíbrio. Aí eu falei, Pedro, a gente tem um recurso muito poderoso, que é o Evangelho. É para a gente começar o dia, antes de qualquer decisão, qualquer prova, vamos buscar no Evangelho, porque senão o sur fica pegado.
Fica muito difícil. É o que falou, É, e traz benefício para toda a família, todo mundo na casa, ao redor. Dizem até que, né, vai espalhando ao redor da casa e toma até, o Chico Xavier fala que toma até o quarteirão. E a vibração, nossa, ela vai irradiando. E vai a família toda. Se quanto mais gente pudesse participar, melhor. Senão a gente faz, nós e os nossos irmãos desencarnados, que vão para fazer parte. E sempre tem aqueles nossos, os mentores, como também eles levam espíritos para ouvir o nosso evangelho. Então, muitas vezes nós estamos em reunião em casa e tem espíritos ali, né, a gente não gosta de falar sofredores, mas é a palavra que o Kardec usa, e estão ali para poder se refazer, escutar o que a gente está falando, e eles levam para ele ouvir, e depois levam ele para o tratamento, onde eles estiverem lá sendo tratado. Mas vem sim, muita gente vem assistir nossa reunião. Muito difícil, quer dizer, você pelo olha, menos está com seu mentor, né? eu vou te falar, o benefício é muito grande. E eu procurei, que eu me lembro muito que a gente escutou várias palestras. Até hoje, a gente foi agora de tarde no Francisquinho, e é muito importante uma coisa, uma frase que eu sempre falo para o Pedro: palavras convencem, mas exemplos arrastam. E isso até para harmonizar por causa das duas idosas aqui. Eu não posso ficar levando ela lá, sair. Então, eu fazendo isso, eu estou dando não só para mim, para o Pedro, mas para elas também uma base. Você sabe disso. Porque o evangelho a gente faz toda segunda-feira, mas todo dia de manhã, na hora, antes de começar qualquer coisa, na hora do café da manhã, antes do Pedro sair, eu falo: Pedro, vamos ler pelo menos um trechinho. Não pode ser uma coisa longa, mas para dar Já uma pode ler um, sustentação. né, um parágrafo e ponto. Também tem muita gente que faz isso. Inclusive, não só nós espíritas, né? Tem gente que deixa a Bíblia aberta em casa e todo dia lê um pedacinho da Bíblia. Mas os nossos irmãos evangélicos, protestantes, católicos, eu vejo muita gente ter esse, esse É procedimento. um hábito saudável, né, Su? Muito saudável. Estou vendo aqui o nosso tempo, 32 minutos. Então, vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso? Senão a gente vai falar um pouquinho já do outro capítulo para a gente poder comentar mais outras coisas. Alguém mais quer falar sobre isso tudo que a gente comentou, da obsessão e tudo? Isso aí também só está fechando, né? Fechando aquele início que o Miranda deu. E a gente vai passar para o capítulo um, que é. Ou seja, eu vou só dar um resuminho assim básico para a gente entender, porque depois um monte de nome de gente mistura as pessoas todas. Então, essa família Soares é um casal. O homem chama Mateus e a mulher chama Rosa, tá? Eles têm 6 filhos. E nesse primeiro capítulo que nós vamos falar agora, vai falar de 2 filhas. A Amália, que é uma que está indo com a mãe, com a Rosa, ao centro espírita, e a Marina, que é outra que tem 16 anos, que não está indo ao centro espírita. Então, é, quem é de trabalhador no centro espírita? O encarnado é o Petitinga, que é o Zé Petitinga, que, né, famoso médium e tudo, e um médium que trabalha lá, que chama Moraes, que é um médium lá de alto, né, gabarito moral, Moraes, e ele tem a autoridade moral. Ele é utilizado tanto na reunião ali, quando estão trabalhando, no momento durante o dia, quanto à noite em desdobramento também. E o Petitinga também, lógico. E o protetor espiritual que está conduzindo é o Saturnino. Ele é uma entidade conhecida aí, né? Saturnino, não sei se você o nome dele. E ele é até quando aquele filme no livro Voltei, eu acho que ele é um dos que recebe aquele cara lá, o Jacob, né? O irmão Jacob. Saturnino, não é? Não fala benfeitor Saturnino. Então, gente, vou botar aqui o textinho para a gente eu começar a falar, estamos vigiando o tempo aqui, que se ele começar a dar no 10, 9, começar no tempo regressivo, a gente para e muda de sala e eu coloco lá no grupo a outra sala, tá? Deixa eu partilhar aqui. Capítulo 1, Família Soares. Então, esse capítulo já começa numa reunião mediúnica. Eles vão contar a historinha de tudo depois, só que já tá contando uma coisa que já estava dando problema lá. No Centro Espírita, e não bota o nome aqui do Centro Espírita, não sei se vai aparecer depois. Terminada aí, na reunião, terminou a leitura evangélica e os comentários,
que o José Petitinga, que é o dirigente da reunião, ele fez essa leitura, teceu umas considerações, o professor proferiu expressiva oração, através da qual, sensivelmente emocionado, rogou o auxílio das esferas superiores para a tarefa da desobsessão. Aqueles trabalhos faziam parte do programa de socorro a que José Petitinga se aplicava com fervor havia 2 décadas. Incorporando o médium Moraes, o benfeitor Saturnino ofereceu as palavras de consoladora confiança, com que habitualmente traçava as ligeiras diretrizes no ato da abertura da sessão, atestando o concurso eficiente dos obreiros da espiritualidade. Então, o médium incorporado do Saturnino, ele se dirigiu à irmã Amália, que experimentava singular amargura, Amália, a filha da Rosa. Singular amargura, e tinha o semblante sulcado de dor. Através de expressões carinhosas e alentadoras, o instrutor espiritual esclareceu que fora programada para aquela noite a visita de indigitado perseguidor, vinculado pelo pretérito delituoso à família Soares, ali representada naquele momento pela jovem comovida. Então, Saturnino vai falar, né, psicofonia com Moraes. Desde as vésperas, fora providenciado socorro a Mariana. Não é Marina, não é, é Mariana. É a Mariana, mas intimamente afinada com o visitante. Então, ela que está ligada a essa entidade que vem falar, mais intimamente afinada. Que esse visitante logo se utilizaria da mediunidade psicofônica em incorporação atormentada, tendo em vista as circunstâncias do drama em andamento, que poderia resultar numa tragédia irremissível. Para consolidar o labor da noite, levaram-se em conta os títulos de amor granjeados por Amália e sua genitora, que é a Dona Rosa, entre os dirigentes espirituais da casa. Então, elas já estavam trabalhando nesse centro espírita há um certo tempo, e aí eles viram, né, com o título que elas estavam trabalhando e estavam tendo esse mérito e conseguiram ter essa intercessão, né, de levar essa entidade. Em verdade, Dona Rosa, desde há muito, experimentava pesado fardo de aflições sem nome, que a esmagava lentamente. Muito jovem, consorciara-se com o atormentado moço senhor Mateus, que chamava o senhor Mateus, né? Que, invigilante e descuidado dos nobres deveres da família, permanecia ligado psiquicamente a vigorosos sicários desencarnados que o perseguiam sem trégua. Então, porque ele mesmo, invigilante e descuidado, era viciado e tudo, ele estava ligado direto a esses desencarnados. Cobradores impiedosos seduziram-no desde cedo, levando-o a desenfreada jogatina, premeditando um dia assassiná-lo, através de uma batida policial no antro que se refugiava para cultivo da viciação danosa, com outros não menos atormentados comparsas, programa esse em andamento. Eles se fechavam em algum lugar, né, que é proibido negócio de jogo, então, apesar que nessa época eu nem sei, mas eles faziam isso aí, fechado num canto e junto com esses outros jogadores, só que eles estavam pretendendo assassinar ele num dia numa batida policial que ia acontecer lá. Embora as dificuldades financeiras a que se via atado, na condição de genitor de 6 filhos, necessitados de assistência e melhor orientação, o senhor Mateus deixava-se ficar, noites a fio, entre a expectativa de um lucro imaginoso e ilícito e a perspectiva de uma fortuna impossível e desonesta. Enquanto minguavam os recursos provenientes de modesta aposentadoria, não se esforçava ele por completar as poucas moedas com expedientes extras ou exercitando outra profissão. Eu não estava nem aí, saí só gastando só em jogo, né, sempre, aí nem ligava para o que a família precisava, né? Tal desequilíbrio do senhor Mateus se manifestara desde muito cedo, em plena juventude. Todavia, com o renascimento de Mariana, na condição de sua filha, estranha recordação, como que desatrelara reminiscências semi-apagadas, que o venciam implacavelmente, fazendo irrespirável a atmosfera do lar, nos breves períodos de tempo que ali passava, agravando-se
À medida que a menina crescia, agora culminava em ódio surdo e recíproco, a explodir com frequência crescente, em ameaças infelizes que chegavam a graves cometimentos de parte a parte. A mãe, aflita desde algum tempo, se iniciara nas lições consoladoras do Espiritismo, conduzindo Amália, a mais dócil dos filhos, às fontes do Evangelho restaurado. Nos ensinamentos confortadores em torno das leis de causa e efeito, as duas encontravam respostas lenificadoras para as ulcerações morais que dilaceravam o lar amargurado, sustentando-as nas lutas de todos os dias. Fervoradas e humildes, participavam dos serviços de socorro aos desencarnados na União Espírita Baiana, sob carinhosa direção do irmão Petitinga, que lhes minorava também as aflições com mãos generosas e cristãs. Naquela noite, todavia, Dona Rosa fora forçada a ficar em casa, crucificada por supelativa agonia, aguardando o retorno de Mariana, que, após lamentável atrito com o pai, obsidiado, se evadira, rebelde, entre azedas ameaças e injustificadas atitudes, desfigurada pelo ódio e pela insensatez, embora os 16 anos de idade não completos. Orando e tendo entregue as dores ao Senhor, a mãe se deixara ficar no lar, enquanto Amália correra, sofrida e preocupada, ao serviço da caridade, sufocando as próprias lágrimas, dominada por irrefreáveis presságios. O templo espírita era sua esfera de luz, abençoado reduto de consolo, no qual auria energias para prosseguir através das provações rudes, embora necessárias ao próprio burilamento. Então, começando a reunião, né, mediúnica, feita a introdução elucidativa, o instrutor solicitou a indispensável concentração e se desligou. Saturnino se desligou do médium Moraes, por cuja faculdade psicofônica deveria comunicar-se o inditoso perseguidor familiar. Moraes era dedicado médium de psicofonia inconsciente e se oferecia com expressivo carinho para o socorro aos desencarnados. Aliara a mediunidade bem disciplinada com uma excelente disposição ao trabalho da caridade entre os atormentados da terra. Aprendera com os benfeitores espirituais que o mais eficiente caminho para o aprimoramento das faculdades mediúnicas ainda é o exercício constante das qualidades morais, através da prática do bem indiscriminado e incessante. Assim, educara-se na descrição ante as faculdades as dificuldades do próximo, né, que ele era discreto, dificuldade do próximo, e transformara-se em sirineu de muitos seres caídos na luta. Semblante transfigurado, e agora já tá incorporando nele a entidade, né? Transfigurado em máscara de esgares agônicos, o médium incorporou uma entidade que, entre blasfêmias e expressões vulgares, criticava o cometimento de o trazer ali contra sua vontade. Então a entidade, vou botar sempre a letrinha aqui, né? Exclamou espumejante: farei justiça, a justiça sairá das minhas próprias mãos. Judeus a saber, tenho jornadeado sem descanso após ser traído, a sorver essa imensa e intérmina taça de fel e fezes que me envenena, sem aniquilar-me. Então, só para a gente ver o que é judeu a saber, tem outros nomezinhos. Se a gente coloca até a Savera assim, não aparece, aparece um outro jeito, mas está no livro assim. Foi um sapateiro judeu que interrompeu Jesus na sua via crucis, empurrando ele, ofendendo. Então ficou essa característica desse personagem como judeu a Savera. E ele está falando que ele está desse jeito, que ele tem jornadeado, sem descanso, continua lá, né, com ódio dele. Então, envolvido carinhosamente pelos fluidos de Saturnino, Petitinga dirigiu-se ao comunicante. Agora vai ter o dialogador, que é o Petitinga encarnado, e o Saturnino, que está inspirando, inclusive, o Petitinga, né? Para fazer o diálogo ali com ele. Foi falando de renúncia, de perdão, como bases para a edificação da felicidade. Aí o Petitinga fala: o ódio termina por vencer os que o cultivam. Tóxico letal tem sua fonte na rebeldia que o vitaliza, até que o amor, nas bases em que vivia Jesus, lhe extinga a nascente. E a entidade fala: nunca perdoarei. O perdão é fraqueza inominável. Para os que encontraram na vingança a única razão de existir,
A simples ideia do perdão é qual raio fulminante que carboniza. Nunca perdoarei, mesmo que destruindo, seja destruído. Aí o Petitinga fala: não, meu irmão, nada se acaba. A vida não cessa. Encerra-se um ciclo numa faixa de evolução para reaparecer noutra e desenvolver-se mais além. Destruir é mudar a aparência de uma forma para nascer noutra. Embora ignorando as suas razões, as quais, todavia, não justificam o tornar-se infeliz, distribuindo rancor e trucidando com teimosia de vingança aqueles que se situam sob o comando da sua mente desarvorada, encorajamo-nos a lembrá-lo da compaixão. Recorde-se daqueles que serão vítimas da sua loucura, quando desejando ferir o seu desafeto, irá também dilacerar os sentimentos dos que amam o seu antigo ofensor. Não lhe comovem as lágrimas, as vigílias internas, nem a vida trucidada de uma mãe por expectativas dolorosas. Aí a entidade fala: o amor é poesia para os que se comprazem nas ilusões do corpo. E Petitinga continua: o ódio, porém, é nuvem que toda a visão da paisagem, escurecendo-a, entorpece as mais altas aspirações do espírito humano, conduzindo-o aos sombrios e intérminos corredores da loucura. Só o amor derrama sol nas almas, penetrando de esperança os seres. Experimente amar e, de pronto, perceberá diminuir a própria dor. Aí a entidade fala: amor, como amar se não poderei perdoar nunca? Pois que jamais conseguirei esquecer todo o mal que me fizeram os traidores desalmados, cuja memória eu abjuro. A dor que me crucia fez-me perder a noção do tempo e a realidade da vida. Meu viver transformou-se apenas no intermino buscar daqueles que me fulminaram, impiedosos, sem me terem destruído, que teria sido bênção em relação ao que padeço. Certamente que eles esqueceram, sim. Eu, porém, nunca esqueci, jamais esquecerei. Desde que se acumpliciaram os dois para aniquilar-me, que a minha vida foi destroçada para sempre. A morte, que eu esperava ser um lenitivo, quando fugi com o espírito pisoteado de vergonha e dor, inefando o suicídio, ao invés de fazer-me desintegrar a consciência, mais ativou-a. Tenho chorado e o pranto se transforma em aço derretido, escaldante, rasgando minha face. Quando gritava, minha voz era recebida com injúrias e zombarias inomináveis por mil seres que me perseguiam. E a dor que me despedaçava foi adicionada à dor acerba do suplício que me impusera para fugir. Morri sem morrer. Enquanto isso, eles, os meus algozes, gozavam, fruía a juventude. E eu arrastado, em alucinada desesperação para junto deles, de modo a vê-los, acompanhá-los, ouvi-los. E se me lançava sobre ambos e lhes gritava minha infinita desgraça, os seus ouvidos não me escutavam. Nunca poderei esquecer, perdoar, amar, nunca, nunca. O irmão Saturnino, semi-incorporado no venerando doutrinador, Petitinga, né? Ergueu, né? Petitinga dirigiu-se ao perturbador perturbado. Em oração, começou a aplicar-lhe passes, de modo a diminuir as agudíssimas ulcerações e torturas. Branda claridade envolveu o comunicante, enquanto as mãos de Saturnino, justapostas às de Petitinga, como depósitos de radiosa energia, também se exteriorizava do plexo cardíaco do passista, lentamente penetrou os centros de força do desencarnado, como a anestesiar-lhe a organização perispiritual em desalinho. Com voz compassiva, o diretor dos trabalhos começou a induzir: durma, meu irmão, o sono faria bem. Procure tudo esquecer para somente lembrar-se de que hoje é novo dia. Durma, durma. Banhado pela energia balsamizante e dominado pelas vibrações hipnóticas que fluíam de Saturnino através de Petitinga, o perseguidor foi vencido por estranho torpor, sendo desligado do médium por devotados assessores desencarnados que cooperavam no serviço de iluminação. Prosseguindo os trabalhos de orientação, tendo em vista outros sofredores desencarnados nessa mesma reunião, né? E antes do término da reunião, o mentor voltou a incorporar-se para esclarecer que, graças às bênçãos do Senhor, a primeira etapa do programa de assistência à família Soares, naquela noite, fora coroada de êxito. Estimulou todos à oração intercessória, em benefício dos implicados naquele processo, prometendo voltar ao problema na próxima oportunidade.
Aí proferiu a oração de agradecimento e foi encerrada a reunião. E aqui termina esse capítulo 1. Vamos ver as referências que foram colocadas. Em relação a essa história de que tem essa ligação, né, entre o pai e a filha, no livro Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 14, honrar pai e mãe, a gente lembrada do item parentela corporal e parentela espiritual. No item 8 vai falar que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que ali lhes serve de provação. Então, é uma prova que eles vão ter que enfrentar. Também no item A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, no item 9, quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado que entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências das suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Esses daqui que vão, no caso, reconhecer, vão estar mais adiantado um pouquinho, vão ver uma partícula da verdade e aí vão tomar resoluções boas. Eles compreendem que para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram. Quiçá os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. E aqui eu acho que ainda tem um pedacinho do livro da Joana de Anjos, de SOS Família, no capítulo 2, o capítulo chama Vida em Família. Os filhos não são cópias xerox dos pais. As heranças e parecenças físicas são decorrentes dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Então vão entrar os cobradores, né? Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, próximos ao devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual, não poucas vezes, se complicam as situações por indisposição dos parceiros. Então, as pessoas não entendem por que aquela briga, aquela antipatia, né? Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. É a escola de aprendizagem e redenção futura. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal, que é o nosso objetivo de todos nós, a fraternidade, isso é universal, somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, lembrar disso tudo, né? Então, aqui nesse finalzinho, foi mais colocando em função do que está acontecendo entre a Mariana e o seu Mateus, que a gente não está sabendo ainda direito, está sabendo que ela saiu de casa invocada, né? E aqui a mãe está em casa, lá, preocupada, que ela pode voltar, e a irmã foi lá para o centro espírita para continuar o seu trabalho, e numa reunião mediúnica conseguiu já, ela não falou, mas aí teve uma pequena conversa com esse
com essa entidade que está com ódio, né? E aí que fala aqui também, que fala que as pessoas, que esses espíritos, eles estão ali, né? Olham para aquilo tudo e não tem aquilo ali a vontade de perdoar nada, porque eles guardam toda aquela situação, né? O coração deles que são infelizes. Mas alguns conseguem tomar a resolução de querer modificar, mas que sem reunião mediúnica, né? Mas tem muitos que só com reunião e depois de um certo tempo. Então, estão aí o texto. Nós temos. Bom, tocou direto, né? Não fechou, porque senão teria acabado a reunião. Nós temos até 9 horas, então dá tempo de comentar bastante coisa. O que vocês estão achando já do início do livro? É o primeiro livro que ele começa já falando de uma reunião, que geralmente ele conta a historinha, né? Vai contando o que está acontecendo com o pessoal, para depois mostrar na reunião mediúnica como é que estava sendo feito o tratamento. Nós já estamos começando na reunião. Então, é o primeiro livro dele, né? Esse de 1970. Vamos seguir o caminho. O que vocês acham? Quem leu o capítulo aí, dá os seus comentários. A gente observa que, assim, nossas famílias, né? Nossa família é um conjunto de provações, né? Seja, assim, a gente observa muitas amizades profundas, né? Entre irmãos, entre pai e mãe, entre pais e filhos, né? E também animosidades, né? A maioria das famílias tem mais, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Tem mais animosidades, né? Porque isso faz parte dessa, dessa coisa que a espiritualidade faz para nos ajudar, né? A crescer. Então, quando a gente tem essa consciência, fica tudo mais fácil, né? Apesar de ser muito difícil, né? Não é brincadeira. Às vezes a gente tem um parente até próximo, né? Mas que afeta muito, as suas atitudes afetam muito as vidas das outras pessoas, né? Da gente e tal. E às vezes é difícil, né? Lidar com isso, né? Então a gente precisa sempre, não só de maturidade, mas de muita oração, né? Para que a gente possa lidar melhor com isso. Porque às vezes do outro lado aquele nosso irmão, primo, tio, pai, mãe, eles não estão nessa sintonia, né? Mas foi o que você falou, né, Sultânia? A gente, para afastar os maus espíritos, nós temos que aproximar de nós os bons espíritos. E aí entra o que a Denise falou, né, do Evangelho no Lar, né? Que a gente faz e o evangelho ele transforma a nossa casa, né? Mesmo que a gente faça sozinho, que seja que a gente, né? Só a gente é, é, entenda, né? A importância disso, não faz mal, né? A gente faz e todos serão beneficiados. Nossa casa, aí diz Joana de Ângeles, né? Que toda a vizinhança aproveita essa luz, né? Do evangelho no lar que é tão importante, que é tão maravilhosa para as nossas vidas, né? Para nos trazer conforto, a leitura diária do Evangelho ou a leitura semanal do Evangelho é uma oração que a gente faz e a gente se fortalece, a gente adquire mais confiança na vida, né? Nada, a gente fica mais destemido, né? Com coragem, não é irresponsável, né? Com coragem para enfrentar as dificuldades que a gente tem que enfrentar, né? A nossa família é o começo das nossas provas, né? É a partir da nossa casa, do nosso lar, que nós vamos realmente ser testados, e se nós formos aprovados nessa prova, né? A gente já vai ter um passo a mais dado aí na nossa evolução, né? Então, para a gente perceber o quanto, né, é importante essa convivência, né, em paz, com amor, né? É isso aí. Adorei quando vocês falaram do Evangelho no Lar, porque isso eu sinto isso eu tenho muita certeza do quanto isso nos beneficia, né?
Para Isso aí. lembrar mesmo, que a gente tem que lembrar que às vezes o pessoal se programa, acaba não fazendo, mas aí então fica na vida na correria, mas isso aí tem que fazer parte. É igual o banho todo dia, todo mundo toma banho todo dia. A gente tem que lembrar que tem que ter uma vez por semana, 15 minutos que seja, o evangelho no lar. E isso aí é muito importante para nós, especialmente que estamos ligados, né, nessa, nessas tarefas ligadas à seara do Mestre Jesus. Quem está com isso aí em objetivo na vida, olhando para essa luz aí, vai ser atingido, gente. Então, trata de proteger. Denise levantou a mão, fala. É que você, não sei se foi o último, os dois últimos parágrafos, é a fotografia da família, né? É aquele negócio o que representa, né? É porque colocam espíritos de várias formas na nossa família para a gente poder aprender e eles aprenderem com a gente, né? E aí você fala assim, eu, por exemplo, na minha família tinham sete, né? Sete filhos, completamente diferentes, todo mundo criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com o mesmo, as mesmas informações, né? E aí, mas tinha um então que era tão diferente que a gente, quando se reunia, falava assim: mas será que eles são ele é nosso irmão mesmo? Não é possível que esse menino seja irmão da gente, entendeu? Porque fazer tanta besteira e a gente tentando ajudar e só ajudando. Mas como o próximo é o mais próximo, né? O próximo é o mais próximo. É a família, é o irmão, é o pai, é a mãe, é o filho, é o marido, né? Que a gente tem que entender. A família é isso, né, Matsu? Botam na família esses espíritos difíceis, esses espíritos complicados, para a gente tentar descomplicar e se descomplicar, amar sobre todas as coisas, né? E amar o próximo, que é o mais próximo, é a nossa família. E o Evangelho realmente é muito importante. Como limpa a casa da gente, né? Como limpa. Eu acho que é uma varredura o Evangelho no lar, entendeu? Eu acho isso sim. Uma faxina, né? Vai, Bia. E é interessante pontuar também, né, quando tem simpatias e antipatias fora da família, né? Por exemplo, tenho um casal de vizinhos, né, durante a minha infância, que eles, nossa, são tão queridos e me cuidavam tanto de mim, né, que pareciam tios, pais, né, familiares. E é um elo assim super forte que eu tenho até hoje com eles, né? É uma coisa impressionante. Né? E vizinhos, né? Assim, não tem nada, nenhum vínculo, né? Digamos assim, material, né, com eles, né? Mas assim, foram dois anjos na minha vida, né? Uma coisa impressionante, né? E até hoje estão assim muito ligados a mim, né? Então, acho isso muito interessante, né? Às vezes são pessoas de fora, mas que têm um elo tão grande, né, que a gente nem imagina, né? Provavelmente foram meus parentes em outras vidas, né? Não sei. E É, aí as mas pessoas que interessante. entram mesmo na nossa família, né? Os cunhados, a minha irmã brinca muito, ó, cunhado não é parente, né? Fica mexendo. Meu cunhado mais jovem, eu convivo com ele há 32 anos, acho que não, 39 anos, entendeu? Então a gente fica assim, ué, o que que é isso? Mas é isso, vem para nossa família para a gente aprender e para eles aprenderem com a gente. E Uhum. principalmente para a gente perdoar, não é, Su? Para Ah, perdoar exatamente. e ajudar a crescer, É o né? exercício do amor. A gente É pode, aí exercício você do vê, a amor. parentela pode ser corporal ou espiritual. Então, tem muita gente na Uhum. nossa vida, como a Bia está falando, aí, que representa muito mais que os parentes nossos. Porque você tem aquilo. Gente, E isso eles falam nas programações reencarnatórias, em vários livros, tem isso colocado. Aí fala, mas vai escolher isso tudo? Escolhe sim. As pessoas que você trabalha, tem gente que vai trabalhar com você porque tem que conviver, porque a gente fica 8 horas no trabalho. É muito mais tempo que em casa. E aquela pessoa, eu tinha um amigo que ficava do lado da minha mesa, que é uma irmã, ficou comigo todo dia junto, 5 dias por semana, né? Então, aí, essa pessoa está ali para conviver com você. Ela pode ter sido uma amiga, uma irmã, seja o que for. A gente nunca sabe. A gente só sabe uma coisa: o que a gente precisa desenvolver com qualquer irmão, qualquer pessoa que estiver nosso irmão, eu digo de filho de Deus, né? Que esteja nosso, é o amor. O perdão, ele vem assim, no caso que tenha que perdoar. Mas o primeiro é o amor, porque você vai ter que olhar para todo mundo com essa fraternidade. O nosso objetivo, como fala aqui, é a família universal.
que a gente deve ter que aprender a fazer para o nosso futuro no planeta, que seja um planeta, né, até lá ditoso, celeste, que for. Todo mundo vai se amar, como, né, Jesus falou. E aí aquele negócio você tem que desenvolver. Por isso que muitos vêm para a gente, muitas histórias contadas. Quem é que é muitas vezes filho seu é um obsessor que está ali perto de você, aí vira o seu filho, porque tem ódio de você. E aí o que vai acontecer? Você vai se tornar a mãe dele, aí vai existir uma relação de amor. Muitas vezes a mãe olha para a criança, ou a criança olha para a mãe, que eles falam assim: não se assuste se o bebê ficar chorando no colo, porque isso existe. É aquele lance da psicoterapia. Mas o que a gente tem que fazer? Desenvolver o amor. Quando você começa a fazer isso, bater no tecla, que tem que ter, né? Você no começo vai insistindo, você acaba ficando desenvolvendo isso, que vai virar um hábito também, de tudo, e aí você vai conseguir fazer essa ligação afetiva, que é ter condição de conviver com qualquer pessoa. Não é só a tua família, não. Que é o lance, nós estamos com o pessoal no trabalho o dia inteiro, tem os vizinhos, como a Bia falou, tem vizinho que perturba, tem vizinho que ajuda, né? Então, assim, tudo isso, qualquer um, por isso que tem sempre essas frasezinhas. Ah, você encontrou com a pessoa, você e foi para casa. Não existe essa história de acaso. Algumas coisas acontecem por contas de você buscar ou não, mas toda pessoa que aparece na sua vida, ela tem ou uma lição para te dar, entendeu? Ou uma coisa que você vai ter que tirar se é para conviver mais tempo, tirar alguma coisa desse relacionamento. Os relacionamentos é que faz a gente evoluir. Isso já é certo, você não pode ficar sentado ali, parado numa. Aí tem vários pedaços, até no livro dos Espíritos, nós estamos estudando lá na turma do segundo ano, que é ficar isolado, fazendo lá no alto do monte de oração. Isso não faz ninguém evoluir. Evoluir é você lidar no relacionamento, que aí você vai fazer o quê? Aprender a amar. Vai a Sandra comentar. Estou achando muito interessante tudo que vocês estão falando aí, né? E aí fico é, pensando, né, nas minhas experiências, né? A gente fala muito, né? Ou eu, pelo menos, escuto muito as pessoas falarem que a gente precisa perdoar. É, eu não sei se é porque eu devo ter aprontado muito, né? É, em outras, eu sempre penso que eu preciso ser perdoada, né? Eu já tive essa experiência na vida, né? Que foi difícil, né? Não foi nada fácil. Foi uma experiência em que eu fui perdoada, né? Sem eu saber pelo quê, mas a situação realmente existiu. Pois não? Oi? Oi? O microfone estava ligado, desliguei. Então, assim, eu acho que a gente também tem que pensar muito nisso, em ser perdoado. E outra coisa é que nessas relações familiares, né, dos espíritos antipáticos, eu, inclusive, tenho uma experiência dessa também, de ter. Por isso que eu digo que eu não devo ter sido fácil, né, porque. Ou pelo menos eu observei, né? Parei para observar essas situações, não passei por cima. É, eu, né, nessa relação familiar que eu tenho e que mesmo que não fui nem eu que defini que era que somos espíritos antipáticos, primeiro que é óbvio, né? Mas uma coisa que eu concluí, que eu acho que foi uma evolução, né? Pelo menos da minha parte, porque é consciente da parte da outra pessoa, acho que não, né? Nunca conversei sobre o assunto, mas pelo menos não ter não brigar, não ter desentendimentos, conseguir manter, né? Até porque não convivemos muito, mas conseguir manter é, uma relação, embora fria, né? Porque evidentemente não existe amor, mas eu gostaria muito que existisse, mas devido à natureza de cada um, que, além de tudo, somos pessoas extremamente diferentes. De chegar, eu mesma já nas minhas psicanálises, né, eu pensava, nossa, mas eu cheguei a questionar, será que eu não gosto disso mesmo?
ou eu não gosto para ser contrária a outra pessoa. E depois eu cheguei à conclusão que em alguns casos até poderia ser isso, mas na maioria somos pessoas muito diferentes, mas muito diferentes. Então, é mais difícil da simpatia mesmo, né? Da afinidade, digamos assim. Acho que é mais É, da afinidade, né? Porque ser tão diferente de uma pessoa em 95% aí a e energia não bate, você né, Sandra? conseguir. É outra Hã? energia, né? Que você não consegue, a energia que fica Eu não estou diferente, né? dizendo que a energia é melhor, que é pior. Não, é Não, diferente. não, eu estou É, dizendo que nós somos pessoas diferentes, diferente. muito diferentes. Mas eu cheguei à conclusão de que se a gente não entra em conflito, isso já é uma evolução muito Lógico. grande, porque no início da vida o conflito era grande. E depois aquilo parou, mas não houve uma amizade, mas também É. não houve, sabe, um conflito de não poder, sabe, as pessoas não podem se encontrar que se engalfinham. Não, isso não existe. É, pelo Mas menos eu isso. acho isso interessante, né? Porque às vezes a gente fica querendo, porque eu quero amar essa pessoa, às vezes não é Não, possível. Ainda não é possível, não. né? Está no Mas já não capítulo. se engalfinhar, eu acho que já é um passo bem grande. Exatamente. Eu fiquei satisfeita em perceber isso, entendeu? Em me conscientizar disso. Está no capítulo do Não sei amar o quem tem que inimigo. perdoar quem, Então, mas no por enquanto, capítulo, a princípio, eu não quero nem saber. do capítulo Basta não odiar. Se você não pode amar, se você não odiar, já é um caminho, né? É Exatamente, muito caminho exatamente. andado, né? Mas eu não nem levantei, exatamente. eu levantei a mão, Mas a indiferença também é uma coisa muito eu ruim, acho né? que dói Porque o mais, ódio tem sentimento, dói muito tem mais, alguma coisa, né? dói Mas muito a mais a frieza, indiferença. Acho que a indiferença dói não é mais. indiferença, é cautela. Suportável, né? Não, é Suportável é cautela, é cuidado para não entrar em conflito. haver atrito. Porque porque como são muito diferentes, entendeu? Não concordo em quase nada. Denise levantou a mão também? Estava pensando, Su, também nessas crianças que são das pessoas que têm aborto espontâneo, né? Que aí as crianças vão são prematuras que vão para a incubadora. Eu acho muito importante quando você chega lá para orar por essas crianças, é falar que elas são bem-vindas, principalmente pelos pais, pelos avós, pelos irmãos, que são bem-vindos, que ele está aqui para a gente amar, porque geralmente são espíritos amedrontados que ficam aqui, que têm medo de chegar, né? Estão com medo de chegar. São espíritos realmente amedrontados. Então, eu acho importante quando você vai, porque eu não sei, a minha família é muito grande, então todo mundo, reza para fulano, tá com filho assim, não sei o quê, primos, filho, a minha sobrinha mesmo teve um que eu fui fazer essas orações e falava isso para ele o tempo inteiro. Gabriel, você é super bem-vindo. Nós estamos aqui para te chamar. E vocês podem não acreditar, mas toda vez que eu chegava para falar isso para ele na incubadora, um bebezinho que não tinha nem tamanho sorria, né? Sorria. Imagina, é tão bonito você ver aquilo, sabe? Eu vi com meu filho, quando a primeira vez que eu segurei meu filho, né? Que eu nem falei, só pensei. E quando cheguei em casa também, talvez fosse o dia mais feliz da minha vida, que eu falei que ele era a criança mais importante para mim, em pensamento. E ele sorriu. Ele sorriu em pensamento, ele recebeu aquela mensagem. E a criança da incubadora de maternidade que estão chegando, é importante que a gente fale isso, que você é bem-vindo, você está aqui porque nós vamos te amar. Como é importante isso, porque eu li num livro que muitas crianças, a moça tinha tido uns 3 abortos espontâneos, porque o espírito estava com medo. E chegar e voltava, ficava com medo e ia, entendeu? Mas até que conseguiu ter, porque estava com medo de chegar. Imagina como foram inimigos em outras
vidas, né? Tem aquele filme do Deixa-me Viver, né? Deixa-me Viver, que vai mostrar um monte de casos assim, de pessoa que o espírito. Porque aí já tem a situação antiga, né? Porque você vê que a Joana de Anjos fala aqui, nesse textinho no finalzinho, que eu li, que os cobradores vão surgir na forma fisiológica, ou seja, vão nascer na sua família, né? E aí, porque isso é um processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas. Mas o que que acontece? Ela fala, não, não poucas vezes isso se complica, que a pessoa não consegue. Antes de encarnar, e aí tem aquela história lá no livro do André Luiz, que o Segismundo vai, aquela história do Segismundo, todo mundo conhece, né? Que o quê? Eles combinaram no plano espiritual, Segismundo matou o que agora seria pai dele, né? E aí eles combinaram e ele perdoou nos planos. O pai dele, que seria agora, ele perdoou. Só que o que aconteceu? Quando ele encarnou, aí fecha, né, a nossa mente, ele esqueceu, mas não é que ele esqueceu, é que ele ficava com medo, porque ele via, né, na hora que ele saía do corpo, na hora de dormir, e via o outro que matou ele, mas ele já tinha combinado dele ser o filho dele, que é o que eu falo, vem sempre aquele negócio para você aprender a amar. Então viria um filho que ele combinou, mas agora ele não queria mais. Aí ele começou a boicotar lá o corpo dele, né? Esquentava, o espermatozoide não conseguia fazer, seguir a parte da reprodução. E aí aí vai entrar o Alexandre, que é o instrutor, junto com a André Luiz ali para aprender, mostrando que eles tinham que ajudar ele, aquele espermatozoide entrar, porque na parte tanto fisiológica quanto na parte mental, porque ele ficava assustado, ele via, aí acordava e falava que eu vi um homem me perseguindo, coisa e tal, e não estava gostando, né, daquele espírito que ele estava vendo. Quando eles chamaram ele para conversar, ele falou: olha, você combinou, você, né? Aí ele acabou, que eu acho que eu me lembro, que acho que o Segismundo vai de joelho falar com ele. Mas você me perdoa mesmo? Tipo assim, vamos fazer as pazes agora. Aí que ele deu uma aliviada, talvez, né? Ficou mais tranquilo. E aí conseguiu fazer com que a reprodução seguisse em frente e o espermatozoide conseguisse ter a velocidade correta para poder encarnar. Mas o Segismundo, que era o que estava para encarnar, ele já estava ficando fraco e desistindo, porque ele tinha quase certeza que ia conseguir, porque estava combinado, mas o outro, o pai, não ia. Então, nesses lances de você ver os filhos, muitas vezes tem aborto, a mãe também tem medo. Não é só o espírito que está encarnando, não. Às vezes é a mãe, porque quem está vindo é um tremendo de uma pessoa que já te matou, já fez miséria. E aí você sente aquilo. Aí, no fundo, você fica querendo. Ah, eu não sei se vou ter, né? Pode passar 1000 pensamentos na cabeça. A mãe também tem medo. E, às vezes, o aborto espontâneo acontece porque foi tão forte aquele medo, e aí não consegue me dar o ovo. Entende? Então, assim, aí não é a culpa da mãe porque queria abortar, né, com crueldade. É porque o medo foi tão grande. Aí tenta de novo. E aí vai tentando. Então, isso tudo a gente prestar atenção nisso que ela fala aqui, que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, onde a felicidade e a dor se alternam. Então, ela vem para a gente aprender, ter a redenção futura, porque nosso objetivo é o quê? Todo mundo viver feliz na família, na tal da família universal. E aí, por isso, você tem que ter, porque vão acontecer. Aí, alguns irmãos, nosso irmão mesmo de sangue, tem uns que não tem nada a ver com a família mesmo, mas vieram para aproveitar aquela energia daquela família e ele também evoluir. Ele está lá no plano Entendi. espiritual. Quem é que vai ser sua mãe e seu pai? Se você já ficou lá anos e anos, né? Às vezes não é estacionário, a família foi toda embora, aquele povo foi todo indo, agora não tem como encarnar sendo filho daquela irmã ou daquela mulher que ele maltratou, ele não tem mais aquele grupo familiar. Vai precisar de encarnar em algum lugar, às vezes a família tem um histórico parecido, né? Aí ele encarna ali para poder desenvolver junto, é para todo mundo ir se desenvolvendo junto. Não é para ninguém fazer nada separado, é para estar junto. Fala, Luciano. Abre o microfone. Luciano não está saindo nada aqui para. Alô, todo mundo está me escutando? Boa noite, não sei se está saindo. Agora Agora sim. sim. Boa noite, meninas, tudo bom? Oi. Então, eu vou entrar na parte mais técnica. Como as amigas a minha falou, a Sandra botou as experiências bem legais dela, né, o aprendizado, a Denise também. Então, se a gente entende que a Terra é um educandário, um hospital, então a reencarnação ela é um educandário, realmente. A gente entende
que eu sou uma ovelha negra na minha família. Eu nasci na família espiritualista, mas eu também demorei. Eu falo assim, que a lama no umbral estava na minha testa, agora vai para o pescoço, tá? Ou então eu voto como Exu. Então, essa é uma brincadeira, sabe, meninas? Então, o que acontece? Foram temas maravilhosos que dentro que a gente fala, a família sendo educandária, pais, filhos, irmãos, primos até, nós vamos ter assim essas indiferenças, inclusive a parte de afinidades e não afinidades dos espíritos. Às vezes você chega num lugar e aquele irmão tem uma energia bem diferente da tua, você percebe, né? Então, numa fala muito pesada, Jesus, o que ele colocava? O problema não é o que entra pela boca do homem, é o que sai da boca do homem, passa pelo coração, quase fui cebolinha agora, e externa à vontade. Então, você pode fazer o evangelho no lar, sim, mas a maior limpeza é a mental. Por quê? Vamos lá no bad boy da Igreja Católica Santo Agostinho, lembra? O que Santo Agostinho falava, né, o bad boy? Ele falava do exame da consciência. Então, quando nós fazemos o exame da consciência, o que você fez lá de trás do seu dia até hoje? Ninguém faz, lógico, nem eu. Mas isso é um exemplo, por quê? Qual é o tipo de atitudes com aquele irmão que nós temos indiferença você pode mudar? Aquele que não te dá um bom dia, aquele irmão difícil de lidar. Às vezes a gente tem uma separação, aí a gente fecha a cara, tem um mau dia. Então, o que acontece? Os processos obsessivos, eles vão se tornar, se apegar em diálogo com as sombras, também nos nossos comportamentos morais. Então, a família, eu posso ter sido o assassino da minha mãe, ou diferente, ou até aquele filho revolto, ele pode ter sido a vítima também, e o assassino ser aquele cara, sabe, seco. Então, se a Terra é o educandário, a gente vive nesse hospício, né? Como ela falou também das crianças, maravilhosa colocação da Denise, das crianças, né? Você vê que a criança, ela não é um espírito coitadinho, ela tem os 7 anos de idade, ela não termina a carta reencarnatória dela. É aquele ciclo de 7 anos, né? O Emmanuel chega e fala isso. Então, ela mostra como ela foi, aquele espírito dela antigo. Eu tive uma criança na FEAP que ela riscava fósforo para tacar fogo em casa com 4 anos, era um incendiário, era. Olha que beleza, que filhinho doce. Então, como a Sandra falou uma parada também interessante que me serviu de exemplo, porque às vezes é difícil. Realmente, perdoar é uma coisa que é intrínseca de cada um, porque ninguém é santo nessa terra. Falar que é santo, eu tenho até medo. Opa, que santo é isso? Então, a gente tem realmente a dificuldade de perdoar. Isso como é que se reconhece o verdadeiro espírita? É que ele tenta, né, superar as suas questões morais. Então, eu conheci pessoas que conheciam o Pentateuco de trás para frente, eram pessoas bem difíceis, tá? Mas conhecia literatura boa. Mas conheci pessoas que tinham pouco conhecimento literário, até analfabetas, e faziam um trabalho externo, porque ser espírita não é que você vai ser melhor daquele que não é. Vamos entender isso. Quantas pessoas amorosas que não têm aquela irmã analfabeto, a própria Sultânia, Carla lá no Francisco de Paula, a gente sabe de uma pessoa que ela era analfabeta, mas fazia uma oração maravilhosa com o coração, que é difícil a gente estar. Então, um tema da família e da processos obsessivos futuros, como um primo que a gente maltratou, eu também não fui fácil, olha só, eu era levado da breca mesmo, eu fui entrar no espiritismo porque eu também tomei muita pancada, gente, e a mediunidade me pegou na marra, ó, meu irmão, acabou aí o festejo. Toma. Então, a gente fala isso de uma forma alegre, bonita, mas é um merecimento. Então, como a Sandra falou, a Denise falou e a Bianca, é difícil a separação. Então, casos obsessivos, eu não falo que você tenha feito, às vezes, uma dívida, R$ 50, uma briga, você pode criar um processo obsessivo. Não são grandes casos. Uma fofoca, porque a maledicência, a fofoca é um vício, ela é uma maledicência. A gente só se pega a bebida, o cigarro, a droga. Mas e a maledicência, a fofoca, aquele quando o irmão vira, e ó, entendeu? Então a gente tem que estar nos termos. Não adianta você só fazer o evangelho no ar. Você tem que manter sempre essa capacidade. Sultane, minha irmã, passou por um problema na época, desculpa te botar aí no fogo, com uma pessoa da família dela, que eu não vou revelar, e ela sabe o que que é. E ela teve garra para passar, porque era de sangue dela. E a gente deu um apoio. Eu achei legal o equilíbrio que ela teve naquele momento como mãe, da sabedoria, do pensamento. Eu sabia, porque eu acompanhava a situação. Então, eu aprendo com a Denise, aprendo com a Sandra, aprendo com a Bianca, essa transformação. Eu agradeço a vocês todo dia, porque não existe professor de espiritismo. Para mim, que eu quero chegar, eu sou bonzão, nossa, meu Deus, não é. Então, quando a Sandra faz um depoimento, a Denise faz, eu estou aprendendo com vocês.
O Você, espiritismo é isso. o É que maravilhoso. às vezes o que acontece na vida da gente é experiências ao longo da sua vida. Eu ficava olhando assim, meu Deus, como é que eu amava a minha mãe e respeitava com todo carinho. Por quê? Porque ela tinha 7 filhos, uns gênios terríveis. Imagina, eu era a mais carinhosa, mas também tem um gênio, claro, que eu explodo toda hora. Se eu aprendi com autoconhecimento, eu melhorei bastante. Mas eu admirava aquilo que ela falava assim, meu Senhor, como é que eu que tenho um filho só, fico tentando resolver o problema dele. E a minha mãe tinha 7, falava assim, eu resolvo o problema de 2, aparece o problema de 5. Eu resolvo o problema de 3 e os outros estão... E aí ela conseguia conviver com isso e com um irmão terrível que a gente tinha, que a gente achava que nem era irmão, né? E ela conseguia conviver. Não, é seu irmão. Vai lá, dá beijo, entendeu? Abraça, pede perdão, acompanha, ajuda ele a crescer. E isso é experiência de vida. Não é espiritualidade, porque também tem criança, tem pessoas que eu conheço que não têm religião nenhuma, são tremendamente caridosas, tremendamente amáveis, tremendamente doadoras de amor, entendeu? E isso é tão importante, Luciano, sabe? Que a gente Sabedoria. aprende a viver. Hã? É a sabedoria, né? Só vem que sua mãe, né? Sabedoria, sabe? Que não tem cultura nenhuma, sabedoria de vida. Aprender a viver é muito É a difícil. bondade do Conviver, coração, né? mais difícil ainda. Hã? Você tem, nós todos temos isso, né? Nós todos somos centelhas divinas aqui. Todo mundo tem Nossa, luz dentro. Está encoberta com um monte de nuvem, não tem problema, todos têm. É só a gente buscar isso dentro da gente, porque isso é um esforço pessoal. E cada e um, como de você acordo reclama com a disso? experiência, porque cada uma teve diversas experiências, né? Cada Cada um um com com a sua sua bagagem experiência naquele espiritual. momento, aproveitar aquilo que a Exato. gente fala. Aproveita E aí, isso como aquele livro para falou, crescer. é devagarinho, porque a vida não dá saltos, você vai devagarinho. Quando você olha, de repente aconteceu uma coisa, e você lembra de uma informação que a Su deu, de uma coisa que a Sandra falou, outra coisa que a Bia falou, e fala assim, gente, eu estou vivendo isso, né? Eu estou vivendo isso, então tem que parar. Às vezes, eu fico triste quando eu vejo. Tem uma irmã que tem vira e mexe, tem obsessores, mas da gente ter que segurar para não se machucar. E aí, como eu aprendi aqui, como eu aprendi a fazer orações, como eu aprendi a tudo isso. E meu filho, sem ser espírito, sem ser católico, sem ser nada, ele segura ela, bota a mão no peito dela, ele que segura, que ele é mais forte, e fala: não está aqui, tia, volta, você tem que estar, você é mais forte do que tudo isso, sabe? E aí eu fico assim, meu Deus, eu que sou espírita, estudo há 12 anos, não tenho essa capacidade de centrar ali Autoridade moral, né? a Autoridade autoridade moral. de fazer exatamente essas coisas. É isso, exatamente isso, Su. É que você, Exatamente. você Mas, bota a carapuça assim e fala assim, meu você Deus, vai chegar como eu lá, sou calma. pequena, como eu sou pequena, Não tem nada. entendeu? Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Não tem. Isso é o nosso. Exatamente. Não tem jeito. Isso aí é para Não, todos. Mas nós é vamos para cada um no todos. seu É ritmo. exatamente. Aqui nós temos É, esse grupo que estuda junto, nós todo mundo passa a experiência por tanto tempo que já está estudando, a gente vê que legal que a gente aprende com o livro. O Miranda, graças a Deus, escrevendo, e o Divaldo psicografando, então a gente agradece todos eles, com todos aí os livros de Kardec que vão amparando, e outros também, né, de André Luiz e tudo. Então a gente sempre está aprendendo com o relato que eles fizeram, com a experiência dos outros. Mas aqui entre nós, a gente sempre está um trocando com o outro, porque também, ao mesmo tempo, a gente retira, vai tirando dúvidas. E por isso que a gente é um grupo de estudo que estuda junto. Eu só facilito aqui para trazer o resumo, né, e escuta a live lá antes para poder trazer as referências. Mas nós todos estamos juntos e a esperamos gente cresce, né? continuar, né? A gente cresce com isso. A Nós gente estamos buscando, cresce. não é isso? Mas a gente cresce, Su. É Com certeza. crescimento. É crescimento espiritual, pode ter certeza. É Porque isso a aí. gente aprende e na hora que a gente de repente vai ter uma reação adversa daquilo que tudo que a gente aprende, e a gente lembra do que Com você certeza. falou, do que a outra falou, do que Vamos a outra, lembrar. ou o conselho que o Luciano deu, entendeu? Tudo isso a gente aprende, Com entendeu? certeza. Mas Sabe? Com está na certeza. nossa hora de fechar aqui, faltam 2 minutinhos. Carla está aí prestando atenção, vamos fazer a prece?
Para Vamos fechar. nessa. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, obrigada por mais essa noite de estudos, de aprendizado. Como é bom confraternizar com os amigos, estarmos aqui juntos com um pensamento voltado para o Senhor. Que nós possamos, com esses aprendizados, que a gente possa colocá-los em prática em nossos lares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os desconhecidos, que possamos cada vez mais melhorarmos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, foi muito bom. Terça-feira que vem vamos para o capítulo 2. Agora a gente vai Graças a caminhar Deus. os capítulos. Fiquem com Deus, tá? Sintam-se Beijo, abraçados. boa Beijo. noite para todos e até Tchau. terça. Tchau, boa Obrigada, noite. Até gente. terça, se Deus quiser. Boa noite, Tchau, gente. Boa obrigada, Boa noite. pessoal. Obrigada, Sultane, pelo seu Obrigada a trabalho. vocês. Tchau.